aí trabalhar agora operações com vetores, tá bom? Então, a primeira ideia de adição de vetores aqui. Vamos supor que a gente tem um vetor AB aqui, eu vou colocar um vetor ABC aqui, tá bom? Eu vou posicionar melhor aqui. Eu vou escrever aqui o vetor AB, então de A até B, e o de B até C, o vetor BC, certo? Então, como que a gente faz a operação de soma do vetor AB com o vetor BC? Geometricamente, que é o que a gente vai trabalhar primeiramente aqui, geometricamente a representação dessa soma vai ser assim. Quando os vetores estiverem nessa posição certinha, ou seja, o vetor AB, não é isso? No final do vetor AB está começando o outro vetor, ou seja, o vetor BC, o que a gente faz? A soma vai ser o vetor que ele vai iniciar no começo do sistema, no começo de tudo ali, e vai finalizar no final de todo o sistema ali, poligonal. É como se fosse uma linha poligonal. Você fez, não é isso? ABC. Você vai representar a soma com esse vetor aqui, que começa em A e termina em C. Ou seja, a soma aqui do vetor AB mais o vetor BC é dada pelo vetor AC. Ok? O vetor que começa na origem do sistema e finaliza no final de todo esse sistema, dessa espécie de linha poligonal. Se tivessem mais vetores, tipo assim, ó, começou aqui, finalizou ali, veio para cá um próximo vetor, veio para lá e veio para baixo aqui um próximo vetor. Como é que seria essa soma? Começaria no início de todo o sistema e finalizaria lá no final da poligonal. Bem simples a representação geométrica aí da soma de vetores, tá certo? E poderia ser representado de outra maneira aqui também, porque os vetores já estão na posição certinha, né? No final do primeiro começa o outro. Mas imagine que eles estivessem assim, AB, e o outro começasse assim, ó, no mesmo ponto de origem, certo? Como é que a gente faria? Aí a gente precisaria, nesse caso, fazer o que se chama da ideia do paralelogramo, tá bom? A gente pegaria um representante desse vetor, certo? E aí colocaria lá na ponta do outro, ou seja, agora a gente tem, ó, um vetor começando aqui e terminando aqui, e o outro começando aqui e terminando lá. Tem os dois vetores aqui, né, que a gente está somando. Tá? Notando que esse vetor aqui e esse camarada aqui seriam o mesmo, tá? Só tem representantes diferentes, mas é o mesmo vetor. Então, eu poderia até usar essa ideia aqui, ó. Uma vez que eu peguei e coloquei o representante lá, eu poderia, né, apagar aqui para não baralhar muito as ideias, né? Então, eu teria o vetor que estava aqui, eu coloquei o representante lá. E aí, o que eu faço? Mesma coisa, né? Começo aqui e finalizo lá. Então, o vetor soma agora, nesse caso, seria este camarada aqui, tá bom? Esse camarada aí, a representação, tá? Essa é a ideia do paralelogramo, porque se você notar, prestar bem atenção, se eu pegar um representante e colocar ali, e pegar um representante aqui desse vetor de baixo, colocar lá em cima, a gente fecha um paralelogramo aqui, certo? Então, eu vou ter, na verdade, agora, o vetor soma vai ser a diagonal deste paralelogramo, tá bom? Começa aqui, começando nessa origem e finalizando lá em cima. Então, essa é a ideia do paralelogramo, tá? Quando os dois vetores partem da mesma origem, certo? Vamos lá para o exemplo aqui, acompanhar no livro aqui. Então, aí a ideia da soma, tá bom? Ele fala aqui, o livro traz um pouquinho das propriedades, tá bom? Propriedades da adição de vetores. Propriedades. As propriedades são importantes, né? Para facilitar alguns cálculos, né? Então, vamos ver aqui algumas delas, né? A primeira aqui é associativa, ou seja,
você pode associar aqui o vetor U com o V na soma e depois somar ele com o terceiro. Isso vai ser igual você somar primeiro o segundo com o terceiro vetor, não é isso? O segundo com o terceiro, e depois somar com o primeiro. Então, essa associatividade aí, ela não altera o resultado, tá bom? Você pode associar da maneira que você achar melhor. A segunda, bem conhecida, é comutativa. Você somar U mais V é igual ao vetor V mais U. Essa ordem não altera o resultado, né? Então, basicamente o que a gente pode ver aqui, por exemplo, ó, o vetor U e o vetor lá em cima, né, o V. Vetor V. Eu posso fazer U mais V e é o mesmo que eu fazer o V mais U, né? Se eu pegar aqui agora, eu vou desenhar aqui, ó. Aqui a gente fez U mais V, né? Isso deu AC. Mas se eu pegar o vetor V, o representante dele, colocar aqui, e o vetor U, vou somar, colocar já na posição adequada, não é isso? Ó. Coloquei aqui, ok? Muito bem, então o V mais o U, aqui, o vetor V mais o vetor U aqui, ok? E como é que é essa soma? Nessa poligonal, dessa forma poligonal, começa no começo do sistema, opa, eu mexi aqui sem querer. Começa no começo de todo o sistema ali, né, que é aqui, e finaliza ali no final de todo o sistema. Então, tem esse vetor aí. E será que é o mesmo? Com exceção de repente, alguma variação pelo desenho que eu fiz manual, mas esse vetor que é a soma de V mais U, vou tentar mostrar que é o mesmo, esse aqui, que é o mesmo vetor U mais V, né? O vetor soma U mais V foi esse aqui, AC. O vetor V mais U deu esse camarada aqui em cima, certo? Agora eu vou pegar um representante dele ali, vou mostrar para vocês que é o mesmo vetor. Se eu colocar aqui em cima, ó, com exceção um pouquinho da inclinação, porque eu estou fazendo a mão aqui também, né? Então eu fiz a mão, deu só uma leve inclinaçãozinha ali, tá certo? Mas ele é o mesmo vetor, tá? Então, o mesmo vetor ali AC. Certo? Vou tentar pegar ele aqui e retornar ele lá. Mas é essa a ideia, tá? Ele só deu uma diferençazinha na inclinação. Certo? Então, não importa a ordem, se você vai fazer U mais V ou V mais U, se você fizer certinho, essa propriedade, né, isso diz que não vai ter alteração nenhuma ali. Elemento neutro também existe, V mais vetor nulo é igual ao vetor nulo mais o vetor V, que é igual ao próprio vetor V. Então, o elemento neutro aqui, na soma de vetores, é o vetor nulo, tá bom? Vetor nulo, certo? Não é número zero, tá? É o vetor nulo, são coisas diferentes. Tá? E uma quarta propriedade é o elemento oposto. Então, o vetor V tem o elemento oposto, que é o menos V, certo? Então, V menos V é o mesmo que menos o V mais V. Em todos os casos, dá o vetor nulo. Isso é 4 propriedades da adição. Certo? Algumas propriedades aí que ele fala, e algumas observações que ele comenta aí no livro. Eu vou fazer igual tá aqui, tá bom? Algumas observações. Opa, peraí, deixa eu apagar aqui. Observações. Vamos lá. A primeira delas é o seguinte, como ele disse aqui, ó, a diferença de dois vetores U e V, quaisquer, é o vetor U somado com menos V. É o mesmo que você representa aqui, ó. U somado com menos V é o mesmo que a diferença entre os dois vetores, tá bom? Essa diferença tem uma representação geométrica para ela bacana. Se a soma U mais V tem uma representação geométrica,
a diferença também tem uma representação geométrica. Vamos voltar lá, nosso vetor AB, certo? Nosso vetor AB e nosso vetor BC, não é isso? Nosso vetor, na verdade aqui AC, ele fez aqui diferente. Então, fazendo um vetor aqui AC, tá bom? Se a gente fosse representar a soma desses vetores, o que a gente poderia fazer? Pego um representante desse camarada, colocar aqui uma regra do paralelogramo, não é isso? E seria essa diagonal aqui, a soma, não é isso? Começando aqui, finalizando lá. Essa diagonal vai representar a soma do vetor U, esse vetor aqui é U, vamos chamar isso aqui AC de V, tá bom? Então, isso aqui é a representação do U mais V, tá bom? Aquilo ali é o vetor soma, U mais V. Agora a pergunta é, aonde é que eu represento aí, ou seria possível representar a diferença, U menos V? Seria possível? E se possível, onde que eu representaria? Então, é possível também. É possível. Tá? Então, vamos pensar aqui. O que seria o vetor menos V? Aqui está o vetor V, certo? O que seria o vetor menos V? Ele mudaria o sentido. Mudei lá o sentido já. Vou mudar até a cor para ficar mais visível. Mudei o sentido ali. Então, agora aqui eu já tenho menos V. Tá bom? Esse aqui já é o meu menos V. Como a ordem não altera, o meu menos V mais o vetor U é a mesma coisa que o vetor U menos o V, tá bom? Mas agora nota que interessante, ó. Se eu pego o vetor menos V, começa aqui, termina aqui, somado com o vetor U, começa aqui, termina lá, formou uma poligonal ali, não é isso? Como que eu faço a soma? O vetor que começa aqui no começo de tudo e finaliza no final do sistema ali. Então, meu vetor ali, V menos U, ou U menos V, é essa outra diagonal do paralelogramo aqui, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui e isso aqui eu representar mais para frente. Então, vetor U mais vetor V, essa diagonal. Agora, a gente acabou de ver que essa outra diagonal, então, vai ser o U menos o V. Não é isso? Pronto. Então, tem uma representação aí. Tá? A representação é essa outra diagonal do paralelogramo. Paralelogramo, se você, né? Se você pegar um representante desse V aqui, né? Pegar aqui, ó. Copiar, colar, colocar ele ali em cima. Mudar a direção, colocar a cor preto. Aqui é um representante ali em cima. Aqui é o paralelogramo, tá bom? Então, nota que aí você tem essa diagonal, então é a soma, essa diagonal aqui é a soma do U mais o V. Essa outra diagonal é o U menos o V, tá bom? Só para ficar aqui o desenho, vou voltar ao que era o normal, tá? Eu fiz ali só para ilustrar como é que faria, então, encontraria essa diagonal. E a representação do U menos V. Então, não esquece, isso aqui recorrentemente, ele é utilizado, ele é necessário você lembrar, tá bom? Onde que é a representação do U mais V e do U menos V, certo? Então, nesse paralelogramo aí, U mais V é essa diagonal, U menos V é a segunda diagonal, ok? Então, isso aí. Outra observação, deixa eu ver aqui, observação 2. Vamos ver qual que é essa observação 2 aqui. Quando os vetores U e V estão aplicados no mesmo ponto, que é esse caso aqui, né? O U parte do ponto A e o V também parte do ponto A. Estão aplicados a partir do mesmo ponto, né? Então, ele observa, aqui o autor observa, ele verifica o seguinte: a soma de U mais V tem origem nesse referido ponto, não é isso? Tem origem nesse referido ponto. A diferença U menos V tem origem na extremidade de V. Então, extremidade aqui, ó. U menos V é o que a gente fez aqui, né? U menos V, a
a origem dele na extremidade aqui do vetor V, né? E vai para lá fazendo a diagonal, tá bom? Então, o mais V tem extremidade aqui, início, não é isso? Aqui. E o menos V tem início na extremidade do vetor V. Tem início aqui. E ambos, então, fazem, né, que as diagonais desse paralelogramo. Ok? Vamos agora para a ideia de multiplicação por um número real, tá bom? Multiplicação de um vetor por um... A gente também pode chamar multiplicação, pode também chamar multiplicação por escalar, tá? Por escalar ou por um número real. Nossa, a letra está horrível aqui, mas vamos tentar aqui decorar. Certo? Então, multiplicação por escala. O que significa isso? Vamos a algumas definições aqui. Então, dado um vetor V, certo? De preferência que ele não seja um vetor nulo, certo? Um número real K, também que ele não seja nulo, para ter algum sentido, tá bom? Então, chama-se produto de número real K pelo vetor V, é isso, que é o produto do número real K pelo vetor V. É o vetor P, que de fato vai ser K vezes o V, tá certo? Então, algumas propriedades já que ele antecipa aqui. A primeira propriedade, o módulo desse vetor P aí, é isso? É o mesmo que o módulo de K vezes o V. Só que K nesse caso aí, é um escalar, um número real, não é isso? Então, a gente pode separar ele aqui, ó, o número real do módulo vezes o módulo do vetor. É possível abrir dessa maneira, tá bom? Outra coisa interessante, direção. Então, direção. Qual vai ser a direção desse novo vetor P aqui? Ele vai ser a mesma de V se o K for positivo, não é isso? Então, você pega um vetor V, multiplica por alguma coisa positiva, a direção e o sentido, não é isso? O sentido vai ser o mesmo. A direção vai ser a mesma, porque ele só está multiplicando, não é isso? Multiplicar um vetor significa que você só vai alongar ele ou encolher, dependendo desse fator aí, não é isso? Imagina que você tem um vetor aqui de tamanho 1, então, presta atenção na representação aqui, na ilustração. Eu multiplicar esse vetor agora, multiplicar esse vetor, de repente, por 2, ele só vai fazer isso aqui, ó. Claro que na mesma direção, né? Eu estou fazendo aqui manualmente, ele pode mudar um pouquinho de direção, mas entenda a representação aqui. Eu tenho um vetor ali, imagina que esse vetor é o V, ele tem tamanho 1. Eu multipliquei ele por 2, né? O K sendo 2. 2 vezes esse vetor. Então, o resultado vai ser esse vetor aqui, tamanho 2. Certo? Se eu multipliquei ele por 3, 3. Se for por 3,5, e assim sucessivamente. Então, o efeito desse K vai ser aumentar ou diminuir esse vetor, certo? Inclusive, se multiplicar ele por um valor negativo, ele vai inverter, né? Isso ele vem, dependendo do seu múltiplo ali, 0,5, 0,1, 0, ele vai diminuindo. Quando ele muda o sinal, ele inverte o vetor. Por exemplo, um vetor unidade, né, unitário, de unidade 1, se eu multiplicar ele por menos 1, ele faz isso aqui, ó. Ele fica tamanho menos 1, só que sentido contrário, certo? Mas, mesmo se eu multiplico por menos 1, a direção é a mesma. O sentido muda, mas a direção é a mesma. Então, para começo aqui de conversa, essa propriedade B diz que o vetor P sempre tem a mesma direção, do vetor V, tá bom? Mesma direção. Por quê? Porque aquele múltiplo não vai afetar a inclinação ali da direção, né, da reta suporte. Ele só vai fazer com que o vetor, na mesma direção, ou se prolongue ou inverta o sentido.
Agora, em relação ao sentido, aí muda alguma coisa, tá bom? Em relação ao sentido, ele será o mesmo, né? O P tem o mesmo sentido se ocorre o quê? Se K é positivo, tá bom? Se K é maior que zero, ele mantém o mesmo sentido, tá bom? Caso contrário, ou seja, P tem sentido contrário, vou escrever aqui, já comecei. Se o que acontece, o K for menor que zero. Se o K for menor que zero, aí, né, o vetor que estava aqui, né, para cá, tem esse sentido, vamos colocar aqui de A para B, ok, mas se você multiplica, vou chamar esse vetor aqui de U, tá bom? Agora, se você multiplica esse vetor por menos 1 que seja, né? Nota que aqui agora menos 1 vezes U. Esse menos 1 é o nosso K, no caso aqui, tá bom? O nosso K, menos 1 por hipótese, tá? Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Aí. Então, ele inverteu o sentido, né? Menos 1 vezes U, deu esse vetor de baixo, que ele inverte o sentido, tá bom? E aí ele vai ter o sentido agora de B para A. Antes ele tinha o sentido de A para B, o menos U de B para A. Por quê? Porque o K foi negativo, o K foi menor que zero. Se o K fosse positivo, se o K fosse 1 aqui, 1 vezes U, seria o mesmo vetor. E se fosse, colocar um caso em que, esse caso aqui é o K é negativo. E um caso em que o K é positivo, colocar aqui, por exemplo, tá? 3U. Como é que seria esse vetor? Então, só a título de ilustração, tá? Tem um vetor aqui, ele precisaria ser 3 vezes esse tamanho, tá bom? Então, o vetor seria 2, é isso? 3. Então, na verdade, seria um vetor que começaria em 3U, seria o vetor, fazer melhor ainda. Ele começa aqui, tá? Ele termina lá em cima. Esse é o vetor 3U. Certo? Agora eu vou apagar o resto. Coloquei ele só para ter a base, tá bom? Então, olha aí que legal. Tá? Esse aqui é o 3U. Tá? Sentido é igual, de A para B. Por quê? Porque o K aqui é maior que zero. K maior que zero. Certo? K é maior que zero, então preserva o sentido. K menor que zero, sentido contrário. Certo? Quando K é zero, ele também anula aí o vetor, tá bom? Se você tiver 0, 1, vai ficar o vetor nulo, tá bom? O vetor zero. O vetor zero não tem representação, tá bom? Ok? Por isso que a gente não usa muito os casos em que K é zero, né? Foi até a definição lá. K é diferente de zero, porque você não vai ter, de fato, aí, nada significativo, tá bom? E o caso também que o V é diferente de zero. Não adianta também você fazer isso aqui, ó, 2 vezes o vetor nulo. Também vai dar vetor nulo que não tem muita significância, tá bom? Nesse caso aí. Ok? Vamos avançar aqui, então, algumas propriedades dessa multiplicação. Propriedades. As propriedades são importantes, tá bom? Claro, ver algumas propriedades. Normalmente, as propriedades que a gente aborda aqui são as associativas, né? Nesse caso, a gente vai abordar distributiva, tá? E o elemento neutro. Então, a primeira aqui é um caso de associatividade. Então, no produto, né? A, B, U. Lembrando que A, B são números reais, tá bom? U é o vetor aí.
Então, se você tiver dois números reais, você pode fazer essa associatividade. Você pode tanto multiplicar o vetor por um número primeiro e depois o resultado por um número, ou multiplicar primeiro os números e depois o vetor, tá bom? Por exemplo, 2 vezes 3 vezes U, ou é a mesma coisa de você fazer 2 vezes 3 e depois multiplicar pelo vetor U, ou seja, 6U é o mesmo que 2 vezes 3 vezes U, 3U, vezes 2, 6U, certo? Essa ordem não vai interferir também, a ordem desses fatores aí, tá? 2, propriedade 2 aí, que é distributiva pela direita aqui. Então, existe essa propriedade, tá bom? Para você desenvolver isso aí, a gente chama aqui de realizar essa distribuição aí, né? Então, A vezes vetor U mais BU. Isso aí funciona muito bem também, tá certo? Distributiva pela direita, pela esquerda também funciona. Vamos ver aqui, ó, a terceira propriedade aqui. Então, aqui o vetor está distribuindo em relação a dois escalares, tá? Agora, um escalar, né, distribuindo em relação a dois vetores, U e V. Então, você também pode fazer essa distribuição aqui, ó, pela esquerda aqui, tá bom? AU mais AV também dá certo, tá bom? Essa distributividade funciona. E o elemento neutro aqui, tá bom? 1 vezes o vetor U é o próprio vetor U. Então, o 1 é o elemento neutro aí na multiplicação de vetores. Tá certo? Então, seção 1.2 é essa. Rapidamente aqui uma revisão. Então, aqui algumas propriedades da multiplicação do vetor por escalar. Tá bom? Então, temos essa associativa, essa distributiva do vetor em relação a escalares e de um escalar em relação a vetores e o elemento neutro. Vou subir aqui um pouquinho a multiplicação de um escalar por vetor, né? Lembrando que o vetor e o escalar é diferente de zero. Então, é dado por o vetor P igual a K vezes o vetor V, certo? O vetor P vai ter a mesma direção do vetor V, é isso, após a multiplicação, e esse vetor P vai ter o mesmo sentido do vetor V se o K é maior que zero, e vai ter sentido contrário se o K é menor do que zero. Conforme a gente viu aqui, ó, K menor que zero, o produto faz com que o sentido do vetor original lá inverta. Tá bom? K maior que zero faz com que o novo vetor guarde o mesmo sentido do vetor lá original, certo? Então, vamos avançar aqui. A gente viu também soma de vetores, não é isso? Principalmente vendo que U mais V, a soma de U mais V pode ser representada por essa diagonal, paralelogramo. U menos V é essa outra diagonal aqui do paralelogramo. Algumas propriedades da adição de vetores, certo? Associatividade, comutatividade, elemento neutro e elemento simétrico ou oposto. E a gente começou a aula com o básicozinho ali de adição, não é isso? A gente pegou aqui uma ideia básica ali de poligonal, tá bom? Poligonal, né? De fechar a linha poligonal, mas também tem a ideia, também existe a ideia do paralelogramo, tá? Não sei se essa figura está representando bem isso, mas a ideia do paralelogramo. Então, você escolhe o que você acha mais adequado, depende aí do contexto, de repente um é melhor ou outro. Mas as duas basicamente são a mesma coisa, só partem de algum princípio levemente diferente, tá bom? Então, essas aí operações com vetores, soma e multiplicação por escalar.